Boa noite a todos, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui, o interesse, né? A presença também do nosso palestrante. Essa palestra é uma palestra que fez parte do Unifenas Rural, né? Então, é uma palestra fomentada pelo CREA. Também quero agradecer a SEARA, que é a Associação de Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos do Jornal Fenas. O nosso palestrante hoje é o Nilton, né? Formado em agrônomo pela Chá, né, Nilton? E fez mestrado aqui na Unifenas. Nilton, fica muito à vontade aqui na casa que já foi sua, né? Fica à vontade. E, pessoal, eu vou passar uma lista de presença, né, para certificação para os complementares. Eu peço para vocês colocarem o nome completo, se possível, em letra de forma, tá? Aquela letrinha de caixa alta, porque fica mais fácil de identificar o nome depois. E o CPF. Sem CPF, não tem certificado. Bom, aí vocês assinam para mim. Fique à vontade, vou falar isso para todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Nós iremos hoje conversar um pouco, né, falar um pouco sobre o nosso trabalho de Emater, né, mais voltado para a fruticultura, como diversificação de renda e oportunidade do agricultor familiar. O que a gente falar aqui, nós estamos com a conotação da agricultura familiar, porém, né, o médio grande, o sistema é exatamente o mesmo, mudando questões de máquinas, mudando tecnologia, mudando a questão de assistência técnica. O nosso tema, como é agricultura familiar, antes da gente entrar na questão fruticultura, vamos tentar dar uma contextualizada para nós, né, para vocês, que é um agricultor familiar, né? Para brilhantar nosso bate-papo hoje, o Marcelo, que é um agricultor familiar. Provavelmente alguns de vocês também sejam filhos de agricultores familiares ou já é um agricultor familiar. Contextualizando o agricultor familiar, vamos falar só de Minas Gerais. No censo de 2017, que passou ali por mais de 440 estabelecimentos de agricultura, né, mais de 440 mil estabelecimentos de agricultura. Nós tivemos, né, esse número aí, 72% dos estabelecimentos visitados com características de agricultura familiar. Então, Minas Gerais tem 441.829 estabelecimentos na agricultura familiar, segundo o IBGE. Pode ser mais, pode ser menos, a tendência talvez é que seja mais. Então, o que é agricultor familiar, né, para o entendimento? É aquele que administra a sua propriedade, ele, a família, a esposa, os filhos. É aquele que, para o MCR, né, para questões de crédito, ele vai ter uma renda até R$500.000 no ano. Tem a questão do tamanho dessa propriedade, que ela está em Paris, porque é usado, né, o módulo fiscal, que ele muda tem municípios que mudam, são em vários estados, podem mudar, para ter uma noção. Minas Gerais, a nossa região de Alfenas, Serraria, Machado, Campos Gerais, o agricultor familiar tem até 104 hectares. São 4 módulos fiscais. Se tiver no Santa Catarina, isso vai dobrar para o módulo fiscal, ou outro número. Então, estabelece pelo módulo fiscal. A mão de obra, como a gente disse, o familiar é esposa, marido, são os filhos. Mas eu posso ter uma pessoa que me ajuda, um funcionário? Posso e devo, né? Porque a ideia é que a gente melhore, que a gente produza. Então, também entende-se que eu possa ter uma pessoa que me ajuda com um funcionário, sim. Mas o entendimento de ser, quando eu falo crédito, então se eu tenho
cidade e também de estado para estado. Então esse é o agricultor familiar. O que produz o agricultor familiar? Interessante, né, também, que é um debate. Qual é o uso? O que produz o agricultor familiar? O que a gente pode. Você amanhecer, abrir a geladeira para quem tem, quem não tem, tiver a lata, né? Abrir vai ser agricultor familiar, com certeza. O agricultor familiar é o feijão, é o arroz, é a mandioca. Esse basicão do dia a dia está ligado à agricultura familiar. O que está no empresarial? Empresarial, nós estamos falando de commodities. Falando do milho, falando da soja, falando do trigo, falando do algodão, falando de coisas maiores. Então já é a agricultura que eu vou falar, que é empresarial, aquela que segura o produto interno bruto. O produto interno bruto também, nem vou passar perto dele, né? Ele vai embora. Dá para a gente a agricultura familiar. Por isso, né, que a agricultura familiar tem uma grande importância em todos os órgãos, tanto federal, estadual, municipal, né? E é ali que estão as pessoas, né, que são responsáveis pelo emprego, né, pela geração, né, do emprego e renda e pela geração do alimento que a gente hoje tem assim, uma grande demanda do alimento mais saudável, né, mais meticulosidade na produção. Então, esse está na agricultura familiar. E está pecuária também. O nosso leitinho de cada dia que está lá em casa, ele é da agricultura familiar, com certeza. Então, é de suma importância que a gente fala também de fruticultura, vamos lembrar da bovinocultura também, que é muito importante. Contextualizada essa questão do agricultor familiar, como que é o que ele produz, nós vamos tentar, né, debater o que é a fruticultura, né, numa grande escala, para a gente chegar nesse familiar. Para a gente ver quais são os países ali que produzem realmente frutas. Nós temos a China, temos a Índia e logo após nós temos o Brasil. Os Estados Unidos ele sobe, ele desce, ano sim, ano não, né, Marcelo? Ele é bem interessante. Mas temos outros, temos a Turquia, México, Indonésia, Espanha, todo mundo produz frutas também, né? A China tem vários hectares de terras, uma produção pujante, né? Também é gente para arrebentar, né? Fala, né? Na Índia também, mas temos que lembrar que o Brasil também não é criança, não. O bicho é grande, é enorme, né? Então, é importante a gente mostrar essa parte. O que o mundo produz? Agora vamos fechar bonitinho. O mundo produz banana, produz melancia, maçãs, uvas, laranjas e mais uma série de coisas, certo? E olha o que eu potencio, isso aqui é mundo, olha o que produz no mundo, no geral, né? Coisa do nosso dia a dia também, interessante para o nosso olhar, interessante para a nossa economia do Brasil, interessante para a nossa economia também do familiar, por perto aqui, do Alfenas, do Machado, do Serranito, do Campos Gerais. A nossa diversificação, você vai ver. A gente fala de diversificação, mas a gente tem uma coisa interessante de falar fruta, banana, tem essas duas frutas e realmente elas são as que mais produzem em área, em produção, tudo. Tem uma porcentagem de todo esse geral muito grande. Também dá tempo de outro debate que a gente está sempre nas mesmas coisas, né? O arroz, o feijão e é o famoso banana laranja. Então todas essas frutas têm essa pegada na agricultura familiar. Para a gente contextualizar, olha que interessante. O consumo de frutas no Brasil, assim
como as verduras, é muitíssimo baixo. Tá? Muitíssimo baixo. Olha o que diz, né, o que diz a pesquisa, o que diz a nutrição mundial, o que diz a FAO para a gente, né? O consumo de frutas, né, é baixo. Então estamos falando aí de 56 quilos por pessoa ano. Pesquisa boa, né? Se fosse lá em casa ia dar 20. Mas a Organização Mundial da Saúde está falando de 120 quilos de frutas, 120 quilos de verduras por pessoa ano. Essa regrinha de 3 seria para que a gente fosse uma pessoa dentro dos padrões, né, de saúde, dentro dos padrões de peso, dentro de um monte de situações. Se cada brasileiro ou cada pessoa do nosso globo chegar nesse número, a não ter que colonizar Marte e outras coisas, não vai dar. Certo? Isso a gente está falando em contextualizar, nós temos uma gama de espaço ainda para crescer. E o que é mais interessante, crescer sem desmatar mais nada, sem derrubar mais nenhuma árvorezinha. Isso que é o viés da agricultura, e é quase que o juramento do agrônomo lá. Vocês vão ver o juramento, vai ver, não vamos destruir a natureza e vamos deixar, né, isso aqui melhor para quem vem. Está lá no juramento. Se eu não decorei ele, eu acho que é isso, né? A fruticultura em si, que interessante que ela é. Estamos falando de mão de obra, estamos falando de fixação do homem, da mulher, do filho no campo, estamos falando de emprego e renda, né? Estamos falando de desenvolvimento econômico e social. Porque é econômico e social. Se eu tenho emprego, se eu tenho renda, eu gero divisa, eu gero riqueza, eu gero dinheiro. E é o que a gente, no final, quer, né? O produtor, ou seja, quem for, ele quer ganhar o recurso, o pão no pedacinho. Quem compra o produto vai revender, também quer. Quem compra o produto e vai consumir, também vai ter saúde pelo próximo dia. Então, a fruticultura tem esse viés muitíssimo importante da nossa agricultura, que é, né, levar dignidade, né, dignidade para a sociedade, faz com que uma sociedade seja mais forte, mais tolerante e bem mais próspera, quando se fala de agricultura e de fruticultura. Fruticultura, ou seja, não são só flores também, nós temos algumas coisas que a gente vai dizer, não, algumas coisas peculiares na fruticultura, seja ela qual for, né? As plantas são perenes, sim, interessante, a maioria, né? Então, assim, são vários anos trabalhando, né? Entre o plantio e a primeira colheita, eu preciso de um tempo considerável para que dê certo, eu preciso ter essa paciência. Né? As plantas são enxertias, né? Nós estamos falando de laranja, de limão, de manga. Então, se eu quero abrir mão de uma situação de uma planta com grande potencial, nós já estamos falando de enxertia. Enxertia é difícil de trabalhar, complicado, precisa de bastante assistência técnica, né? E tratos culturais. E os investimentos iniciais geralmente dão uma assustada. Daqui a pouco nós vamos falar de algumas frutas e umas assustam quando eu vejo o investimento inicial. Mas a gente precisa pensar de médio e de longo prazo, não imediatismo. Né? Imediatismo nós já sabemos. Imediatismo é ele que plantar ele na parede. É rúcula, né? Não dá nem tempo de eu. Né? É uma coisa bem interessante. Muito bem. Depois desse contexto, para a gente
ajustar, eu quero dizer também que a gente pode estar conversando, né? Que a gente não é aquele professor didático, então a gente pode ir debatendo para que a gente vá fluindo as ideias. Então, assim, falando de diversificação, uma das frutas bastante interessante, todo mundo conhece, todo mundo desde pequenininho vê goiaba, vê a goiabinha no mato, vê a coisa errada. Mas, falando dessa goiaba, não falando de goiaba, não é goiabinha, não. Falando de goiaba comercial, produtiva, que dá, né, retorno financeiro e é boa, excelente para a saúde. Né? Por que eu deixei goiaba aqui? Porque nós temos hoje em Alfenas goiaba. Nós temos aqui na região goiaba e de excelente qualidade. Não deixa de desejar para ninguém a nossa goiaba. A agricultura familiar. Certo? Goiaba, olha que situação. Vamos ver o que nós temos aqui. Famosas variedades de goiaba. Goiaba branca, tem goiaba vermelha, tem mito que a goiaba branca é melhor, na verdade tem um pouquinho mais de nutrientes, e tem a vermelha. Não vamos falar de cultivares, porque é muito peculiar. Né? Depende do que você quer, você vai adaptar a sua cultivar. Mas nós temos algumas variedades que são bastante interessantes. Então, assim, essas que eu mostrei ali, a primeira foto era a paluna, tem umas outras chamadas Pedro Sapo, tem aquelas com H e que são as brancas. Tá? Diz aí que as brancas são das mulheres sofisticadas, que tem uma pegada bem interessante. Mas da goiaba a gente não perde nada, né? E essas duas cultivares, tanto vermelhas como brancas, são boas para polpa e consumo in natura. A vermelha tem um viés mais interessante, o consumo in natura e polpa. A branca vai ficar aquela coisa meio desinteressante quando a gente fala de polpa. Mas é uma planta muitíssimo bem adaptada na nossa região. Muitíssimo bem adaptada. Tá? Uma planta que antes era complicado achar uma muda, hoje você acha muda tranquilamente. Se você fala pratos culturais da goiaba, bem parecido com o do café. A parecido do café é falando de prestar atenção, poda, adubação, né? Controle de praga, controle de doença, né? Goiaba é uma que tem um viés muito interessante, uma profissão que está em desuso, Marcelo, que é o bicheiro pragueiro, né? A goiaba tem viés de manejo integrado de pragas. Então, no início de carreira, no interior de São Paulo, a gente tinha um centro, a gente fazia os cursos de pragueiro, né? O pragueiro no Jabuticabal. Então, você ia lá aprender a ser o pragueiro. O que fazia o pragueiro? Era um técnico agrícola, alguém de expertise que ia aprender a fazer a contagem. Estou vendo isso aqui, eu estou vendo isso aqui. Quantos que eu vi um controle, eu vi dois, super controle, eu vi três, começou a complicar, eu perdi o meio. Monitoramento. Então, por exemplo, essa está em desuso, a gente não tem usado mais. Então, eu deixei uma característica, principalmente da paluna. Essa paluna é aquela goiabona, vocês vão ver lá na feira, enorme. Né? Aqui nós podemos dar nome, lá no Sorvão, né? Da nossa equipe, da nossa associação. Tá lá, ele tem a paluna e ele tem também a Pedro Sato. Pedro Sato já é uma menorzinha um pouquinho, mas também chega a 600 gramas fácil. 600 gramas, quer dizer, sozinho eu não como. Sozinho. Então, ele fica na Câmara dos Vereadores, fica lá, e ele fornece para prefeitura isso. Exatamente. A fruticultura, em geral, também tem entrado muitíssimo forte na alimentação escolar. Para o programa governamental, o programa de
e alimentação escolar e o programa de aquisição de alimentos. O programa de aquisição de alimentos é uma coisa macro, quando estou com um problema mais de município, e o PNAE, as escolas. Tá? Então, essas frutas têm uma saída muito grande para as escolas. Essa é uma pergunta. A roda das goiabeiras, elas são em formato de taça também? Ou não? Exatamente. Taça. Quase 100% tem essa pegada da taça. Né? Tem uma diferencinha, a acerola tem gostado disso, tem que fazer um jeitinho só para entrar lá nos lugares dela. Bastante interessante. Você falou também que a primeira coisa que eu fiz eu matei ela. Eu fiz uma lá em casa também. Então, Mas deu uma sorte de voltar com sumo próprio. Mas a gente virou. aí eu fiz com o Titão, né? Você também virou bagunça. Pessoal, deixei a uva para a gente ver aí que situação. A uva, antigamente, falava a uva é só para um lado e só para o outro. Né? E a uva tem uma adaptação muito grande na nossa região já também. Estive visitando Caldas há um tempo atrás e a gente estava com a ideia de que a uva tem uma tendência nos lugares mais frios. Isso já foi dito. Então, a região nossa, segundo os pesquisadores de Caldas, ela consegue ter uma produção a mais. Basta ele ter o controle de água. Interessante. Né? As mudas, para eu plantar, facílimo de achar. Né? São Bento, Sapucaí, pertinho. E do Rio Grande do Sul, antes da chuva, deve esperar agora para lá. Em 10, 15 dias, chega aqui. Sabe? Interessantíssimo. Já tem hoje muitas pessoas, né, com capacidade de tocar o mundo real, que antes precisava de muitíssima habilidade. Ela tem uma fase, né, que é de quebrada dormência, induzida dormência, que é um hormônio, né, que é colocado de muitíssima esmero na utilização, porque ele te trava. Mas hoje a gente já tem um trabalho tranquilo com algumas, temos uma engenharia, né? Você falou de Brasília, lá contém 36 variedades de uva sem semente do Ajaí, lá em São Francisco, lá na CC Brasília. É interessante, ela não tem aqui na região. Pois é. E olha que interessante, o que está ali a uva, nós estamos falando de agricultura familiar? Porque você vai plantar meio hectare, 1 hectare. Né? Não, eu sou uma pessoa que vou plantar uma cultivar, né, que tem a pegada do vinho. A gente está falando de outra coisa. Mas a gente está falando a princípio da uva de mesa. Porém, a uva de vinho, né, que tem também uma entrada interessante, também a gente já consegue dominar bem hoje o manejo dela. Tá? Daí dá essas aí que dá aqueles nomes bonitos para os vinhos, né? Vermelho, Merlot, Syrah, esses nomes meio francesados. E em Caldas temos também uma cultivar muito resistente, chamada folha de figo, que dá um vinho muito bom para quem é apreciador do vinho. Né? Uma uva, um vinho bonitinho, que tem uma pegada muito boa para um vinho seco. Né? E tem, né, essas aqui são as normaizonas, né? Os pés de boi azul, né? As viadas, as bis, né? As brancas e tal, que é o que a gente mais vai achando, né? Essas já são, né, bem dominadas, tanto no manejo, em pratos culturais, né? E a venda também dessas cultivares. Outra que é uma ideia interessante para a agricultura familiar é a acerola. Essa frutinha é tão interessante e tão pouco. Geralmente tem um pezinho, dentro do pezinho lá, cuida mais ou menos. Mas aqui produz fruto, um pezinho produz fruto quase o ano inteiro. Né? Você vai ali e faz uma polpa daquilo, aquilo vai com uma beleza. O que é o manejo? Podas uma e outra cochonilha,
E a dúvida não, Iago. Ah não, eu sou orgânico. Vamos ser orgânico. Tranquilamente. Certo? Excelente fruto. Pega um espaço, que pode ser aquele espaço no sucultor de café, não tem espacinho, tá aqui a cerola. Não, eu tiro leite, tem espacinho, tá aqui a cerola. Uma produção excelente, né? Essa foto nem é de net, essa foto é de verdade, né? Tiradinha, excelente, muitíssimo rico em vitamina C, né? Graças a Deus nós estamos numa fase excelente das pessoas, né? Aquele número lá que a gente falou que não vai chegar no consumo de frutas e verduras, eu acho que a gente vai acabar chegando pelo viés de saúde, que graças a Deus está, né? Cada dia aumentando, né? Se você vê as academias, à tarde, a corridinha, está todo mundo hoje tentando, né, fazer uma corridinha e tal, e manter uma saúde, né? A gente faz a brincadeirinha, você faz bastante exercício da sexta e sábado, domingo, dá uma descontrolada, né? Escapa as marchas tudo. Segunda-feira, estamos de novo, né? Então é muito interessante. A cerola é excelente de vitamina C e uma, né, excelente fruta. Essa frutinha que eu mostrei agora chama vaia. Todo mundo conhece vaia? Muita gente viu, mas sabe o que é? Um espetáculo, sabe? Um espetáculo. Um manejo muito simples, tá? Também só uma poda, tubação, água e destravar os mitos, né? O que é destravar o mito? Vamos fazer esse suco e vamos tomar. É espetacular. Você não bebe um copinho só, nem dois, né? Muito boa, né? Fácil também de manejo, excelente para a agricultura familiar. Não podemos deixar de falar desse, que esse tem muita história para contar para vocês. 10 passos. O famoso morango, né? Que a gente pode ficar falando, a gente tem todas as coisas aqui, eu tenho uma vivência estranha. Morango, trabalhei com morango, de plantar, cuidar, colher, levar para o comércio em 1999. Coisa interessante, tinha 3 variedades, 3 cultivares de morango, só tá do Dover, né? É muito ácido, né? Um talho em Florianópolis e um talho em Osso Grande, né? Ainda estão por aí no mercado. E aí esse menino aqui que vos fala, achou que eu virei, né? Em 2 anos eu virei especialista em morango, né? É bastante interessante, você prepara ele, as mudas não vão esperar na você planta, você vai pegar uma outra muda, questões de sanidade para que você não sofra com doenças, lembrando que eu trabalho com agricultura orgânica, natural, então tem que fazer o máximo se não dá problema. Então preparava as planteiras em fevereiro, março, plantava lá em abril, água e tudo mais. O que acontece? Fiquei esse tempo todo achando que eu sou ferão do morango. Quando vim aqui no interior de São Paulo para a Inglaterra, deu um hiato, né? Como fala um amigo nosso, deu um hiato na vida e nunca mais vi morango. Certa ocasião fui fazer um trabalho em São João da Mata. Eu estava sem pessoa da Inglaterra, fui para lá e eles morrão na São João da Mata, produz morango. Cheguei de Titão, o moço plantando morango em agosto, eu disse, está doido, minha filha. Namorando agora, que situação. Eu falei, pai, quando que planta morango? Eu falei, vai em março. Aqui. Eu falei, não, melhor plantar morango o ano inteiro. O que eu tive que fazer? Fica quietinho. Eu tive que ficar atrasado. Nas cultivares, morango, hoje, nós temos os que a gente chama de tardios e aqueles que a gente chama de neutro. Então basta você procurar a variedade que você quer. Ela tinha esse tal de uma cultivar chamada que era neutro, então eu planto o que eu quiser e eu vou adaptar a tecnologia para ele. Essa foto é original de lá de São João da Mata, né?
Mas eu queria dizer que, quero falar que a gente precisa aprender por dia. Uma coisa de 2 anos atrás, cara, já não, de repente já não está servindo, igual a atualização do celular. Não atualizado. Então, e esse morango, me fala, não posso falar não, para onde vai. O agricultor é familiar, mas não posso falar que vai na Recife, vai pro Chile. Ai, que jeito, ele vai. Aí o desavisado, não, mas morango é cheio de veneno, morango é cheio de adubo. Se fosse lá no negócio fantástico, já ia escrever. É mito. Não é verdade. Porque essa fruta precisa de tempo de prateleira. Tempo de prateleira é inversamente proporcional a eu fazer adição de muita coisa, principalmente ao adubo químico. Porque quando eu enfio um adubo químico, que ele é um sal, alguém tem que puxar água. Não é? Se eu puxei água, a minha estrutura vai ficar molenga. Estrutura molenga não aguenta nem a comida do morango. Morango não pode estragar. Morango não pode machucar, porque perde a qualidade. Então, o que é agora o morango? Tecnologia, sabedoria, conhecimento. Então, ele se encaixa, que é uma maravilha agora em todas as nossas atividades. Né? Aí deixa que são as cultivares, que eles vão dizer, geralmente tudo americano, os morangos. Já tem que cultivar bem nossa, mas geralmente a gente pega uma carona nas pesquisas, principalmente na Universidade da Califórnia, né? E vem todos os morangos para a gente. Então esse álbum, São Andres, Monte dessa linhagem aí, tudo americano, mas com uma adaptação muitíssimo boa, né, na nossa região. Aí tem uma conterrânea nossa, né? Tem uma fruta que todo mundo fala maracujá dali, maracujá daqui. Dá, mas quando eu quero qualidade, quantidade, eu tenho que usar tecnologia, usar um bom plantio, usar um bom manejo, né? E tá aqui, eu deixei a foto, né? Típica de um produtor, porque às vezes a gente fala mentira, são lá e eu queria que o produtor está ali, serrania, né? Produção excelente. O maracujá, por que ele é uma boa planta, uma boa cultura na agricultura familiar? Não perde-se nada, nem a mandala não perde do maracujá. Por que o maracujá tem a boa? Açúcar, não sei o quê. Aquela sementinha é o famoso adstringente, né? Esperminho. Nós aqui na casa dos 20 aninhos tem que dar uma passada. Né? Ou quando perde a casca, né? Desidratei a casca, fiz todo um processo, aquele diurético, aquele disco de baixa pressão, disco melhor triglicérides, é um espetáculo. Né? Então, não se perde nada do maracujá. Até que uma pessoa que compra maracujá aqui, quando nós vamos conversar, ela quer que vai para os, quer que vai a sementinha, né? A menina está preparando, eu falei, aqui está a sementinha. Não, tadinha da moça, ela falou, deixa até ela limpar lá, não vou pedir. Porque ela é a sementinha mesmo, ela vendo mais caro do que a boca. Então é bastante interessante o maracujá. Deixei ali para a gente dar uma ideia de uma cultivar interessante, que ela tem brava, né? E porque esse tipo de maracujá, esse cultivar de fora, tem floração o ano inteiro. Os maracujá em si tem isso, mas esse tem característica, floração o ano inteiro. Então a gente vai ficar atento a quê? Ao manejo de pragas e doenças. Se der pragas no maracujá, o que me complica? Se eu passo alguma coisa tipo inseticida sintético, eu vou ter problema com a minha mandala, que é o melhor polinizador, na verdade. O maracujá é uma mangaba porque ela é grande, ou a mãozinha da gente. Mas nossas mãozinhas meio cerosas é meio complicado.
Então, mas excelente planta para a gente ter na agricultura familiar. Essa foi maravilhosa aqui agora, né? Aí nós estamos falando de uma coisa interessante, tá? Debates e vários debates, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ela está aí, entrou forte, veio com um viés interessante aqui, né, das regiões do Machado, veio andando, né, já chegou em Serraria, vai rodando, né? Fruta excelente. No início do trabalho do famoso frutas vermelhas, quem conhece frutas vermelhas, tem um monte de gente junto, mas a gente põe essa moda junto também. Nós não tínhamos assistência técnica e até hoje ainda não tem algumas coisas registradas para o futuro. Falando, não sei se coisa lá. Então, vamos trabalhar com ela de uma maneira um pouco mais agroecológica e tudo mais. Por que ela é uma planta boa para a agricultura familiar? Precisa de pouco espaço. Pouco espaço, eu coloco um monte de planta dessa. E as cumbuquinhas têm um valor agregado ainda. E para a nossa situação, para a nossa região, nós temos que ter uma cooperativa que tem açúcar banana fria, né, que é ali em Machado, muitíssimo acessível, né, aos produtores. O que é quando o pessoal pensou em produzir o viés social, né, no emprego? Perfeito, mas no emprego como? Colheita nas classes culturais. Essa bichinha tem instinto alimentar também, você não pode machucar ela no taco. Então, vamos dizer, aqueles meninos e meninas mais broncos, tem essas mãozonas pesadas, já é complicado para trabalhar nesse futuro. Qualquer tatinho a mais, ela vai estragar. E se eu jogar uma espetadinha também, eu vou acertar o bichinho. Então é bem interessante. Tem uma produtividade muitíssimo boa, estamos falando aí, tem, a nossa não vai para a comunidade, né? Tem essa pegada de dar emprego e tem a pegada de ser uma boa planta para você vender, porque ela já está vendida. Né? É muito bom você trabalhar com uma coisa que já está vendida. Né? E ainda chega andando ali também para a gente falar isso é uma coisa verdadeira, essa foto é original desse Serraria, né? Não está em Serraria, está em Machado, né? Está abrindo muito campo em Guarapuava também. Está ali essa menina dos olhos agora, todo mundo com aquela ideia de plantar essa mora, ela tem dado terror, tá? Tem tido uma boa produção. E essa é uma das plantas ou das frutas que tem um investimento inicial que se dá uma tremida. Mas rapidamente você consegue pôr os pingos nos rios e já entra no azul. Mas no início costuma sofrer um pouco. E a gente já agora, desde anos retrasados, quando nós temos a começando o trabalho, a gente ainda estava assim, talvez uma ou duas pessoas que realmente entendiam o manejo. Mas agora já tem mais pessoas que entendem, mais técnicos, mais agrônomos, mais capacitados, né? Para a gente poder difundir, né, essa fruticultura. Para a gente falar de diversificação, nós temos alguns detalhes. Produção de mudas, né? Como nós estávamos conversando no início, hoje mudas você consegue mais rápido. Todas essas aqui você vai conseguir, não são de Sapucaí, de perto. No Rio Grande do Sul, aqui em 10 dias chega. Na Ponte Alta já tem. Tem um outro viveiro bonito, aqui super certificado, entre Machado e Guarapuava, do amigo da Lima. Tem bastante variedade, também muitíssimo adaptado. Né? Então não é um problema mais. Comercialização, às vezes é um problema de canais de comercialização. Muitas vezes os grandes mercados são uns compradores acabam indo via SEAS, via outras maneiras, né? E isso pode complicar
aplicado para o agricultor familiar. Transporte, se eu estiver falando, né, deixa uma fotinha do abacaxi, eu não entrei no abacaxi no abacate, né? Ele também tem uma pegada, né? Ele dá uma conversa de horas, né? Bastante interessante. Mas quando a gente fala de transporte, né, o transporte da moura não é simples, transportar aquela uva não é simples, transportar a moura também não é simples, certo? Por isso que eu deixei o transporte como uma coisa para a gente ter atenção, né? As frutas vermelhas, precisa ter um choque nela, precisa estar já congelada para que eu consiga, assim como o morango, eu preciso resfriar ele rapidamente, mas eu passando por isso é super tranquilo. Por que eu deixei a assistência técnica também como uma coisa para a gente prestar atenção? Todas as instituições de ensino, né, se eu estiver, por exemplo, no interior de São Paulo, a minha informação vai voltar tudo para a câmara, os vacilos, vai ficar aquela coisa interessante voltada para lá. Se eu estiver no tal do lado, nós vamos falar de café, vamos falar de não sei o quê, e aqui na nossa região também, agora fala de café. E de repente agora entrou milho, de repente entrou soja. Né? E o que tem acontecido? Uns 80% das culturas nós não estamos preparando os nossos técnicos agora. Então, e a viticultura é uma. Então você vai sair daqui, boa parte das pessoas vai sair daqui a quando vai. Não, eu vou cuidar de um café, eu vou cuidar de um trem, eu vou voltar para a pesquisa. Está faltando também, né? Faltando pesquisador. Vou trabalhar com outras coisas mais. Gente, que coisa interessante que seria, né, se a gente formasse mais técnicos para fruticultura. Não tem essa pegada. Então, se você pega 100 anos, você gosta do que? O café, não vai falar na fruta. Você já seja produtor de fruta. Então, a assistência técnica está faltando em tudo que é mercado, e na fruticultura, então, mais ainda. Então, uma coisa a gente ficar atento. O setor, né, de frutas ainda carece de organização. Organização, eu digo, associativismo, cooperativismo, eu saber como comprar, saber como comercializar, onde, quando. Sempre é importante que alguém, né, encabece para que esse produto meu chegue no consumidor final. Então, nós precisamos ainda passar uma fase, né, de amadurecimento dessa organização do setor. O consumo de frutas está relacionado àquele número lá no início. Vamos consumir mais frutas. A gente acaba ficando no banana, na laranja, no limão, vai para a caipirinha, mas aí já é direto, vai para a melancia, o melão no carnaval, né? Depois de federal, não sei o quê, aí é o melão da melancia. E precisa ter mais experiência na questão do manejo da planta. Na assistência técnica. Nós precisamos trabalhar, voltar para dentro da escola, voltar para a carreira, né? Fazer demanda para que a gente crie mais técnicos, mais pessoas envolvidas com essa situação. Falando de fruticultura, nós já estamos caminhando para o fechamento. Nós, ano passado, nós, a Mater, dentro da Associação de Agricultores de Biofina, nós implantamos o que a gente chama de unidade demonstrativa de frutas tropicais. Né? Foto também original de Biofinas. Nós temos várias frutas tropicais já plantadas. Esse ano a gente pretende fazer um excelente dia de campo, levar vocês, alunos, levar vocês, professores, levar outras instituições, para que a gente possa mostrar o potencial, né, dessas frutas na nossa região. Certo? Então, deixa eu ver aqui, o menino disse que nós já temos lá
Nós já temos amêndoa, já temos ameixa, maçã, figo é tranquilo, goiaba, pêssego, entre outras. E agora nós já estamos falando de produção. Então, quando eu conseguir levar vocês lá, vocês já vão poder ver a fruta. Tá? Graças a Deus, uma maneira já está excelente. Então, eu tenho a produção. Esse é o vídeo campo do ano passado. Talvez alguns de vocês tenham ido. Esse ano nós vamos voltar de novo. E qual que é a ideia? Essa unidade demonstrativa servir para que a gente, né, espalhe essa ideia. A gente possa pegar os alunos, vamos lá, conversar um pouco, vamos mostrar como é, vamos contar essa parceria, vamos debater e vamos, vamos formar uma mão de obra. Ou formar a gente que transforme, né, a nossa agricultura de uma outra maneira. Não mais ser só o café, e não mais ser só a soja, não ser o milho, mas, né, através das frutas. Então, esse espaço aqui, junto com a Emater, quem mais os nossos parceiros, é para ser usados pelos alunos, pelos professores, pelos agricultores, para que a gente possa estar difundindo essa ideia da fruticultura tropical, né, que já seria uma fruticultura tropical na nossa região. Esse apanhado rápido eu trouxe para a gente debater, né? E que nesse momento a gente pudesse, né, conversar um pouco mais, tirar, né, se você tem alguma dúvida, a gente souber responder, a gente vai responder, a gente não souber, a gente vai responder também, porque é bastante interessante, porque se vocês perguntaram eu não souber, o Marcelo sabe, né? Ou então, né? Sabe? Então, assim, a gente abre esse espaço agora para ver se vocês têm alguma dúvida, uma coisa que vocês gostariam que a gente pudesse estar buscando trazer também para vocês aqui, enquanto estudantes. Lembrando que nós, na Mater, temos espaço para estágio, por exemplo, que estágio lá com a gente, basta até o telefone, dá um toque, né? Ah, certo. Não, vai ajeitando que dá. Eu tenho pessoal ali já. Mas sempre tem espaço. Né? A Emater também, como é pública, então ela é nossa, né? Se eu estou com dúvida, eu posso entrar lá e chamar uns meninos lá e conversar um pouco. Eu tenho um projeto para desenvolver aqui, preciso estar no produtor. Fala com a gente tem condições. Né? Nós estamos aqui, eu estou falando com o Marcelo, tem uma pessoa aberta que muitas vezes vocês precisam fazer um projeto, vocês também podem conversar com o Marcelo. Eu estou aqui também, eu posso falar, sou um representante do Sindicato da Agricultura Familiar de Alfenas. O que acontece? Há muito tempo a Alfenas ela está sofrendo. Os agricultores familiares vêm sofrendo com a concorrência desleal com os grandes mercados, principalmente grandes ceadas. Por exemplo, quando vem essas grandes redes de supermercado, Martins, essas coisas, eles trazem praticamente toda a fruta que eles trazem para ir fora. E boa parte das frutas que vem de fora também vem de postal dos ceadas. Normalmente eles vêm da Cheia. E aquilo que eles vendem lá no mercado nacional, quando sobra, aí eles trazem para cá. Isso aí está trazendo uma grande dificuldade para os produtores locais aqui, porque eles têm vendido um produto com baixo valor agregado, porque vem um produto de má qualidade, mas vem com valor inferior, e o povo não sabe distinguir isso, é valorizar. Aí nos organizamos alguns produtores aí, nós estamos lutando para estabelecer esse mercado. Não foi fácil, foi difícil, precisou ter muita coisa envolvida, política, muita coisa. Mas nós conseguimos, agora nós vamos ter uma verba aí do governo, nós vamos montar o nosso escritório, nós vamos logo mais para frente, vamos apresentar para a sociedade, o pessoal de vocês aí conhecer. A gente vai buscar mais produtores para se filiar e o objetivo nosso é defender esse setor, porque é um setor que está sofrendo muito. Eu sempre falo por analogia. No começo do ano, eu vi um vídeo de
de um produtor que tinha 6 tratores. Cada trator tinha uma plantadeira de 60 linhas. E o tiro de plantio era de 6 quilômetros. Aí eu fiquei pensando, pô, se esse homem trabalha 24 horas por dia, acho que ele planta alfenas, acho que em 3 dias, acho, na região. Aí eu fico pensando, como é que eu vou competir com o cara? Então eu tenho que tentar, como a região nossa desfavorece para competir com essas regiões, então cabe a gente buscar alternativas. Entendeu? Então a horticultura está caminhando devagar na região. Eu busquei apoio muito difícil. É o Milton, o Fernando, e eles têm que atender a região inteirinha, fazer relatórios, emitir, levar campo, mostrar. Então eu falo para ele, a gente tem que se unir, buscar também uma coisa da faculdade, buscar os alunos que têm interesse nessas coisas aí, né, que eles vão orientar tudo, e eu vou fazer o papel, às vezes, na organização, de ligar com o produtor. A gente precisa se conectar. Vocês podem desenvolver, tem muita coisa boa vindo aí, né? Eu posso citar o abacate. O abacate é a maior região produtora da América Latina, está aqui em São Gotardo, a maior cooperativa de consumo. O abacate eu tive lá, são montanhas e montanhas de abacate. Acha a gente para comer abacate, é uma parte de romance, é toda a indústria de cosméticos, os óleos essenciais. Sou de Maria da Fé. Maria da Fé vivia na horticultura, fracassou. Aí o pessoal da EPAMIG introduziram agora, já faz uns 15 anos, o azeite lá nas oliveiras. Aí agora, com muito custo, trabalho lá, desenvolver, eles estão conseguindo a estação do azeite. Aí só que a máquina eles importaram, aí ela ficou ociosa, porque trabalha no período. Aí descobriram que ela consegue extrair do abacate. Aí associou o mercado de azeite com o azeite de abacate, e o azeite de abacate mostrou ser de alta qualidade. É o que você está falando, é as alternativas, né? O agro tem que estar sempre essa inovação, essa dinâmica. Aí eu vou falar, eu sou produtor de soja, e esse ano minha rentabilidade por hectare de soja deu em torno de R$1.000 por hectare. 1 hectare de cambuchá, ela chega a produzir R$40.000 por hectare. E fruta nem se fala. A gente, então, às vezes o pessoal fica sonhando com coisas grandes, mas é umas coisas mesmo. E para a gente também, como ele falou, saudável, familiar, pequenas propriedades, muito valor agregado. E a gente também tem que desenvolver também, vamos falar assim, para se organizar, porque o futuro nosso também, que eu venho apontando ali, que eu estou trabalhando aí no trabalho, é para rastreabilidade. Nós vamos buscar o centro do agricultor familiar no município, vamos ter rastreabilidade. Na rastreabilidade vai ter manejo, vai ter colheita, né, identificação do produtor, e vai chegar ao consumidor. A gente valorizar isso tudo. E vai valorizar de vocês, muito de vocês. Agrega muito valor. Como o café, é aquela tradição, né? Quem produz, qual que é a família. Você consegue ter essa linha da onde veio o café. E essa acessibilidade, além de ter uma seguridade, né? É também vinculada às propriedades. A quem produziu isso aqui, da onde que veio isso daqui. Isso agrega muito valor, né? De que forma foi produzido isso daqui. Pode ser também o orgânico, né, também, que é outra dificuldade, né? O pode falar. Uma certificação para produtores locais aí, um trabalho voltado ao orgânico também carece de trabalhos nessa área aí e ao futuro. Pessoal, então é esse o nosso recado de hoje, né? Mas o telefone está lindo, né? E vocês podem ligar para a gente, pode ir na matéria é de facinho de chegar, entra no Skype, né? Está simples. E deve ver, tem alguém lá. Então a gente pode registrar, pode ajustar, se for necessário, né? Mas também tem uma salinha de reunião, pode usar. Né? E lá também o contato direto com os agricultores, né? Que a gente vai procurar, né? Desde já está estreitando mais e mais essa relação
para a gente consiga, né, fazer o tripé da universidade, né? Assim, pesquisa e extensão, e chegar, né, no produtor. Mais alguma dúvida? Mais Já está alguma? tendo estágio da parte de mais fruta temperada? A gente faz uma escala, né, para que a gente consiga atender, sabe? Nesse momento. Aí, assim, nesse momento tem uma pessoa fazendo escala, que vai ser o próximo. Você sabe ainda? Você querido? Você já está acabando. Eu estágio de cada hora. Aí tá assim, pediu o Júlio. O Fernando é o melhor café. Então, o Júlio é o mês mais complicado, porque a gente já está das férias passadas, dando um passeio para as meninas de férias. O Fernando escolheu o café e vai para Júlio. O Júlio é o mês mais apertado. Mas fora desses, está tranquilo. Não nada não gostando. Não tem problema não. Gente, então era isso que nós tínhamos para falar hoje, mas estamos de portas abertas. O que for necessário que a gente puder contribuir, é a nossa função contribuir com vocês. Mais alguém quer perguntar, pessoal, alguma coisa em relação aos pontos, especificamente? Hoje, com relação à Amora, né? Até uma vez que a gente falou no núcleo, é que a gente fundou um núcleo de estudo de horticultura, que é o MEORT, núcleo de estudo de horticultura, né? E aí, eu sou presidente, o Guilherme é o vice, e a gente está formando agora, a gente tem que deixar para esse povo, né, Lúlia? Esse povo que ainda tem os períodos para frente aqui, os meninos, né? Porque é importante, igual a gente está falando, né? Não tinha, e focado nessa área, era só café, bovinos, e aí tem a parte da veterinária lá que é aves e suínos, então, sim, precisa de profissionais já voltados para isso, né? E a gente comentou um dia sobre a Amora, que é da família da rosa, né? Das rosáceas, né? E achei isso super interessante. Com relação à poda dessa cultura, é manejada de que forma? É anual a poda? Como que funciona? Ela é uma. Produz, a gente poda. E, na verdade, é um dos entraves ainda que a gente precisa aprender mais, né? Exatamente. Como que ela responde às Como nós vamos fazer? Normal, se chegar no meio, você colocou já nascendo tudo, né? Provavelmente no final da colheita eles fazem a prática, né? Exato. Era o que eles inclusive Para disponível. Aí fizeram uma poda diferenciada lá, podando os ramos que já tinham produzido e conseguiu manter ela produzir mais, você tem mais um mês, 2 meses produzindo de produção. Aí você consegue pegar um preço melhor, né? Isso. Então, assim, hoje ainda não tem uma pessoa, faz assim que dá certo. Nós estamos tudo programando, caminhando passos. Mas, mais um ano, né, como tem grandes não, tem vários lugares cantando, pelo logo a gente domina corretíssimamente essa questão dessa conta aí. Então, vai ficar bem interessante. Mas tem que ficar organizando ali para a colheita. Se arruma aqui, não esqueça. Mais alguém, pessoal, não tem questionar? Então é isso, eu agradeço. Só 2 palavras de efeito. Um bom líder, ele forma novos líderes. Essa é a maior capacidade de um líder, formar novos. Isso aí é muito importante, eu falo, porque muita gente tem ideia. Uma vez nós tivemos uma reunião, e todo mundo dando ideia. Mas a gente, não é o problema de ideia, o problema é abraçar. A gente precisa acreditar, a gente tem que ter estudo. Então, um bom líder, ele sabe disso. Vai formar novos líderes. Tá bom? Agradeço as portas da universidade estão sempre abertas para a gente conversar, né? Obrigada, as meninas, por ficarem presentes e vamos seguir. Muito obrigada. Grupo de cultura também, a gente tem coisas interessantes. Estamos trabalhando agora para o direto de cultura, logo estamos chamando vocês.
nós também. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado, meu irmão.